Bom, vamos falar agora da teoria piagetiana, parte 4. Dentro do egocentrismo surge ainda uma terceira tendência do pensamento infantil, que seria a terceira forma, a terceira tendência, o artificialismo. O artificialismo consiste em considerar as coisas como produto, uma fabricação humana. Para a criança, tudo é uma fabricação humana. Bem mais do que atribuir as coisas à própria atividade fabricadora, ela pensa que o mundo inteiro foi feito pelo ser humano. Então, uma árvore, quem fez uma árvore foi o ser humano, quem fez o céu foi o ser humano, quem fez o mar foi o ser humano. Então, se você fala para ela que não é possível fazer uma determinada coisa, ela pensa, ela pede, faz um para mim. Simplesmente assim. Ao animismo, nós podemos relacionar o finalismo e o artificialismo. São, vamos dizer assim, essas três tendências de pensamento, elas se interligam. O acreditar que as coisas foram construídas pelo homem, pelo ser humano, e através de uma atividade sobrenatural que trabalha de forma idêntica na construção humana, a criança, isso leva a criança a ter uma propensão de atribuir, então, a um personagem humano a origem de tudo. Então, por exemplo, Deus, quando a gente fala Papai do Céu para ela pensa que Papai do Céu é um homem, é um ser humano que vive lá em algum lugar com com um livro registrando tudo que a gente faz de certo, de errado, mas de uma forma muito humana. Ela não pensa, ela ainda não tem capacidade de pensar de uma forma metafísica, como nós temos a capacidade de pensar, né? Como uma origem assim que nós adultos, a origem que nós adultos temos de pensar essas coisas da espiritualidade ou do infinito, enfim, essa capacidade que é sobrenatural, de outra forma que não é concreta, objetiva. Ela ainda não tem essa capacidade. Por exemplo, para ela, dizer que o Sol esquenta a Terra, surge na mente dela a ideia de que Deus acendeu uma madeira para subir a quentura, e daí vem a ideia de sol, que é uma coisa que esquenta. Como é que Deus inventou um negócio quente que esquenta a terra inteira? Então, dizer que o sol vê quando o tempo está ruim e para onde ele está indo para poder esquentar, dizer para ela que um ser humano foi lá e fez isso, fez o sol esquentar. Não, ela não tem capacidade de entender essa coisa do sol, esses fenômenos da natureza que nós conhecemos, né? Nós aprendemos na escola, nós aprendemos, por exemplo, você dizer para ela que vai chover e depois que o sol vai... a água vai evaporar do chão, vai fazer a nuvem, vai chover de novo. Para ela isso é muito... para ela alguém tem que fazer isto, né? Não dá para ela entender isto. Você contar essa história para ela é uma coisa, ela vai imaginar alguém fazendo isso, alguém vindo tirar a água e levando lá para a nuvem, criando a nuvem, fazendo a nuvem, pondo uma escada, encostando essa escada não sei aonde, fazendo a nuvem para poder chover, pondo lá uma torneirinha, ligando a torneirinha. Então ela pensa de uma forma muito artificial, não consegue imaginar a coisa de uma forma científica, né? Como seria as causas dessa tendência de pensamento podem ser individuais ou sociais. As individuais seriam as ligadas à consciência da criança, a consciência que a criança adquire da sua própria atividade. Então, depende muito de cada criança. Numa dissertação de mestrado que a criança estuda,
que a autora Guimarães, em 2012, estudou o pensamento infantil, ela coloca que essas atividades infantis que a criança desenvolve é que vão ajudando ela a desenvolver essa consciência individual a respeito das experiências individuais que ela vai vivendo, é que vão ajudando essa criança a desenvolver a consciência e sair dessa ideia de artificialidade ou não. Já as tendências sociais são ligadas às relações que a criança sente e que ela vivencia com o meio social. Então, dependendo de das relações sociais que ela vivencia, Piaget relata isso em 2005, dependendo de como ela vivencia as relações sociais, ela pode ter esse pensamento artificial ainda no egocentrismo, ou pode sair mais rapidamente desse pensamento artificial ou não. As causas individuais estão mais ligadas ao animismo e as causas sociais estão ligadas mais ao artificialismo. Então depende muito de cada criança, depende muito de cada vivência, depende muito de cada experiência e depende sobremaneira da capacidade cognitiva, da capacidade intelectual. Por isso que a escola tem um papel importante. Quanto mais experiências você proporcionar para a criança, mais facilmente ela sai desse pensamento anímico, realístico e artificial que ela tem. Agora, nós focamos muito aqui na criança. Nós temos adultos que têm pensamento anímico, temos adultos que temos pensamento realístico, temos adultos que têm pensamento artificial, centrado nele mesmo, temos, né? São os adolescentes têm uma fase disto, né? Que eles só enxergam as coisas do ponto de vista dele, mas é totalmente diferente desse egocentrismo infantil, é uma coisa da experimentação do próprio pensamento, então tem outras características que a gente não vai entrar aqui no mérito, mas levando aqui para o pensamento adulto, muitas vezes, claro que essas três tendências do pensamento egocêntrico no adulto são problemas, né? Então, na infância, são tendências normais da criança até ela desenvolver a linguagem, que, segundo Piaget e a maioria dos psicólogos, que a linguagem é o principal aspecto, é o principal construto do desenvolvimento humano. É a partir da linguagem que a criança desenvolve todas as outras suas capacidades, as suas cognições, a sua intelectualidade. Agora, no adulto, isso se torna um grande problema. Porque o adulto, quando ele vive com formas de pensamento que sejam artificialísticas, então centradas em si mesmo, pensando que as coisas são do jeito que ele pensa, então certamente ele está apresentando comportamentos, atitudes, ações, pensamentos equivocados em relação ao mundo. Então, num trabalho, por exemplo, que ele está desenvolvendo, ou numa situação que ele está desenvolvendo, ele não consegue ver a situação do outro. E isso, infelizmente, é muito recorrente na nossa sociedade atual. E a mesma coisa o realismo. Para ele, só a realidade dele importa. Ele é incapaz de enxergar. Aí entra aquela coisa do signo, né? Do significante e do significado. A linha que separa o significante do significado é tênue. Ele consegue dar significante para as coisas, então ele ouve bem, ele enxerga bem, mas o significante que ele dá, quer dizer, o conceito que ele dá, a ideia que ele dá, o pressuposto que ele dá, o entendimento que ele dá, não bate com o significado. Portanto, o signo que ele constrói é totalmente diferente. E aí é que a gente vê os problemas sociais que nós temos visto aí, né? Tanto na nossa sociedade, por conta dessa forma egocêntrica, que aí no mundo adulto, clinicamente falando,
egoisticamente, é uma forma egoística de pensar, né? Que da pessoa não ter empatia, não ter alteridade, não pensar o outro na relação, não enxergar o outro na relação e ter essa forma então equivocada e às vezes até doentia de pensar as coisas.